Paz e bem, meu irmão, paz e bem, minha irmã. Iniciamos hoje o último módulo do nosso curso sobre doutrina social da Igreja. Parabéns por você perseverar até aqui. O nosso módulo tem como título Desarmamento e Promoção da Paz. Ele é composto por 2 aulas que se subdividem em alguns subtemas, e esses temas impactam diretamente as nossas relações, contribuindo ou dificultando a busca pela paz. Por isso, nesse módulo, ao falarmos de paz, falaremos também sobre a fome e a promoção social, a violência e o desarmamento, o racismo e a necessidade de fazer uso da comunicação social a nosso favor. É claro que cada um desses assuntos mereceria um espaço muito maior para que a gente pudesse estudá-los assim com mais profundidade. Mas vamos buscar um olhar panorâmico que confira uma certa unidade a essas temáticas. Bom, sem dúvida, nós podemos experimentar lá no fundo dos nossos corações um desejo que nos move na busca mais genuína como seres humanos, que é a busca pela paz. Mesmo com todo o progresso técnico e científico que nós temos presenciado nos últimos tempos, percebemos que os nossos esforços por um mundo pacífico não têm progredido na mesma intensidade. Mas não é a técnica que irá nos levar à paz. Somente quando nós buscarmos intensamente estarmos em harmonia com o projeto de amor ao qual o Senhor nos leva a participar na ordem da criação, é que isso será possível. O Criador imprimiu no universo e no coração de cada pessoa essa ordem, e ela precisa ser abraçada. Cada vez que o homem voluntariamente altera essa ordem proposta pelo Criador, surgem conflitos oriundos das relações desarmônicas. Deus é o Deus da paz, e onde Ele está, não pode haver violência e discriminação de nenhuma espécie. A paz, na concepção bíblica, deve ser compreendida como algo muito mais profundo e grandioso do que simplesmente ausência de conflitos, sejam eles de que forma forem. Shalom, no hebraico, aponta para a plenitude da vida para a qual nós somos chamados desde que fomos trazidos à vida pelo Senhor. Por isso, em seu núcleo, ela não pode ser entendida simplesmente como uma construção baseada em acordos humanos. Ela é, acima de tudo, um dom que nos é ofertado por Deus como bênção, claro, que afasta o medo, gera fecundidade e bem-estar, nos enche de profunda alegria. Novamente, ela como dom é acolhida mediante a harmonização das nossas relações. Ela é o estado de plenitude e realização para o qual nós caminhamos como indivíduos, mas também como sociedade. Movidos pela graça amorosa de Deus, a promessa messiânica da paz permeia lá o Antigo Testamento, mediante os quais povos se encontrarão na casa de Deus. E Jesus, como aquele que realiza as promessas messiânicas, é para nós o príncipe da paz. Porque toca todas as nossas relações, a paz que nos é anunciada por Cristo é a expressão de uma dupla reconciliação. A paz que Cristo nos dá é reconciliação com o Pai mediante a sua missão salvífica e reconciliação com os irmãos pelo exercício imprescindível do perdão. Ambos os movimentos fazem parte de uma única e mesma reconciliação. Não é à toa que a oração do Pai Nosso, que nos foi deixada como um caminho seguro de seguimento, evidencia essa relação indissolúvel. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Essa mesma missão, vivida por Cristo, nós somos chamados a viver a partir do nosso batismo. Nós somos discípulos missionários a quem o Senhor envia dizendo: em toda casa em que entrardes, dizei primeiro, a paz esteja nessa casa. E sendo verdadeiramente instrumentos da paz, podemos ser filhos de Deus bem-aventurados. A paz que somos chamados a buscar e a proclamar é fruto da justiça e do amor. Ela não pode ser verdadeira onde algum homem e mulher não seja percebido e respeitado na sua condição de imagem e semelhança de Deus.
filhos adotivos do Pai em Cristo Jesus. A convivência social deve ser construída sobre a base do respeito à dignidade que é inerente a cada ser humano, imagem e semelhança do seu Criador, a partir da verdade, isso é, quando cada um perceber a si mesmo e aos outros sujeitos como dotados de deveres e também de direitos inalienáveis. O documento Pacem Terris diz assim, abre aspas, a comunidade humana será tal como acabamos de a delinear se os cidadãos, guiados pela justiça, se dedicarem ao respeito aos direitos alheios e ao cumprimento dos próprios deveres, se deixarem-se conduzir por um amor que sinta as necessidades alheias como próprias, fazendo os outros participantes dos próprios bens e se tenderem todos a que haja, na orbe terrestre, uma perfeita comunhão de valores culturais e espirituais. Fecha aspas. Valendo para o indivíduo, vale também para as estruturas sociais, como o Estado, que tem o dever de manter a paz, mas sempre dentro da ordem moral que tem Deus como princípio e fim e que respeita a todos e a cada um como ser livre, sujeito que não pode ser violado. Cada pessoa é única, é dotada de dignidade e é um bem em si mesma. A autoridade política, por exemplo, só tem sentido quando participa da autoridade do próprio Deus. A autoridade, como força moral, age a partir da consciência do cidadão, que deve por si mesmo decidir pelo bem comum. Ela não pode estar embasada exclusivamente no uso da força ou na ameaça. Não se pode forçar alguém a desejar o bem comum. O bem comum deve ser o bem de todos, deve-se respeitar a condição de cada um, sem com isso privilegiar indivíduos ou grupos por qualquer razão que seja. Isso quer dizer que as pessoas em situação de vulnerabilidade social ou que possuam algum tipo de fragilidade devem ter uma atenção maior, sem necessariamente isso vir a ser um privilégio. É uma noção de equidade, porque as pessoas têm capacidades, oportunidades e limitações distintas, apesar de possuírem a mesma dignidade. Por isso, a encíclica Mater et Magistra define o bem comum dizendo que ele consiste no conjunto de todas as condições de vida social que consintam e favoreçam. O caminho que leva a esse estado profundo de harmonia não é um caminho rápido, muito menos fácil. Assim, existem muitas tensões durante o processo ou mesmo desvios disfarçados como atalhos. Nesse sentido, a guerra, por exemplo, deve ser vista sempre como um mal terrível. Ela não pode ser encarada simplesmente como um meio para resolver as nossas questões. A guerra tem impactos imensos. Alguns dão muito trabalho para serem revertidos, como os danos estruturais, sobretudo quando falamos de realidades pobres ou do tamanho do estrago. Outros levam anos, como os danos morais, os danos psicológicos. Uma sociedade impactada pela guerra trará marcas profundas no seu modo de ver a vida e de se relacionar entre si ou com outras. E o dano, por exemplo, de quem sofreu com os horrores da guerra, seja porque foi morto ou porque perdeu entes queridos, jamais poderá ser reparado. A guerra e a violência como tais são sempre imorais, mas quando elas acontecem, é dever do Estado manter a ordem, mesmo que seja necessário o uso da força. Não se pode assistir enquanto pessoas são violentadas e mortas. E ao Estado, dentro da organização social, é dado o direito e o dever do uso da força para manter a ordem. Mas essa defesa não pode, em momento algum, se exceder e infligir mais dano do que o estritamente necessário para a proteção e a manutenção dessa ordem. Esse direito ao uso da força também não pode ser usado para oprimir ou subjugar, seja
o Estado com relação aos indivíduos ou sobre outras nações. A dignidade humana e o bem comum continuam sendo direitos inalienáveis. Como foi visto em módulos anteriores do nosso curso, dentro dos princípios que regem a doutrina social da Igreja, toda pessoa humana é criatura de Deus e se distingue dentre as outras por ser imagem e semelhança dele. Como nos disse o Papa Francisco, abre aspas, a realidade de que uma parte da humanidade passa fome e uma outra joga fora alimentos em abundância é um escândalo e um pecado que brada aos céus, fecha aspas. Por isso, a Igreja se opõe à compreensão que reduz ou distorce a grandeza mediante a qual o ser humano foi criado e, sobretudo, ante qualquer ação que viole essa dignidade, fazendo com que o ser humano viva em condição de miséria física e moral. Uma das expressões mais visíveis e urgentes de serem combatidas dessa miséria é a fome. E por isso, ela merece os esforços de todos, não só da Igreja, que precisa estar em diálogo com a sociedade civil. Alguns poderiam imaginar que não há como ter comida para alimentar o mundo. Já somos muitos, 7,8 bilhões de pessoas, e seremos 10 bilhões até 2050. Evidente que essa pergunta traz muitas outras questões. Boa parte da terra cultivável é consumida com a pecuária e estima-se que o índice de desperdício seja de quase 1/3 de todo o alimento que é produzido. Mas isso não é só uma questão de quantidade ou de capacidade de produção. Nós estamos falando de acesso ao alimento, sobretudo do poder de compra que as pessoas têm dentro das diferentes sociedades. No mundo inteiro, nós temos um grande problema de distribuição de renda, que se concentra nas mãos de poucas pessoas. Os 10% mais ricos controlam 76% da riqueza do mundo, enquanto 50% detém apenas 2%. Essa diferença gritante, que cresce a cada dia, gera e mantém estruturas de miséria que vão colocando as pessoas em uma situação cada vez mais degradante, onde a fome é apenas uma das consequências. Papa Bento XVI, no documento Caritas in Veritate, nos fala assim, abre aspas, a fome não depende tanto de uma escassez material, como, sobretudo, da escassez de recursos sociais, o mais importante dos quais é de natureza institucional, isto é, falta um sistema de instituições econômicas que seja capaz de garantir um acesso regular e adequado do ponto de vista nutricional à alimentação e à água e também de enfrentar as carências relacionadas com as necessidades primárias e com a emergência de reais e verdadeiras crises alimentares provocadas por causas naturais ou pela irresponsabilidade política nacional e internacional. Assim como em outras dimensões da vida, a realidade da fome é muitas vezes avaliada de forma superficial, simplista. Mesmo quando falamos de algo que possa ser medido, temos de ter em consideração a limitação de todo instrumento de medição e que os dados coletados são números que precisam ser interpretados. Isso faz com que a fome como fenômeno seja avaliada a partir de diversas metodologias e enfoques teóricos. Somado a isso, não poderíamos deixar de dizer que perspectivas políticas e visões de mundo também interferem no modo como esses dados são lidos. Eu tomo como base principal desses dados o Atlas das Situações Alimentares no Brasil, publicado pela Universidade São Francisco, em parceria com o Serviço Franciscano de Solidariedade. A fome como tal é muitas vezes abordada como um assunto delicado, quando não, algo que está presente
em realidades distantes de nós, sobretudo em outros países e em outros continentes. Existem indicadores que servem atualmente para medir a fome. Um deles é o chamado Indicador de Prevalência de Desnutrição, criada lá nos anos 70 para a alimentação e agricultura das divisões de estatística da Organização das Nações Unidas. Esse é um indicador cuja finalidade é captar estados de privação de alimentos dentro de um período de 12 meses, traçando a quantidade de indivíduos que durante esse período estiveram com a sua ingestão calórica abaixo da expectativa de 1.800 calorias por dia. Ele é um indicador um tanto quanto limitado, em primeiro lugar, porque calcula a estimativa de gasto calórico com base numa vida sedentária. E ele não é capaz de estimar a qualidade dos alimentos de onde são ingeridas essas calorias num período muito longo. Existem períodos mais curtos ou esporádicos que podem não estar sendo medidos. A partir lá dos anos 90, nós temos o surgimento de pesquisas que indicam que a fome precisa ser entendida mais profundamente, não só quando na ausência total e prolongada de alimentos, mas com experiências de privação alimentar que ocorrem em etapas em diferentes níveis. A fome como tal é muitas vezes abordada como um assunto delicado, quando não, algo que está presente em realidades distantes de nós, sobretudo em outros países, em outros continentes. Mas existem indicadores que servem atualmente para medir a fome. Um deles é o chamado Indicador de Prevalência de Desnutrição. Ele foi criado nos anos 70 para a alimentação e agricultura da Divisão de Estatísticas da Organização das Nações Unidas. Esse é um indicador cuja finalidade é captar estados de privação de alimento dentro de um período de 12 meses, traçando a quantidade de indivíduos que durante esse período tiveram com a sua ingestão calórica abaixo da expectativa de 1.800 calorias por dia. Ele é um indicador limitado, em primeiro lugar, porque calcula a estimativa de gasto calórico com base em uma vida sedentária. Ele não é capaz de estimar a qualidade dos alimentos, de onde são ingeridas essas calorias, e ele acontece num período muito longo. Existem períodos mais curtos ou esporádicos que podem não estar sendo medidos. A partir dos anos 90, nós temos surgimento de pesquisas que indicam que a fome precisa ser entendida de modo mais profundo, não só quando na ausência total ou prolongada de alimentos, mas como experiências de privação alimentar que ocorrem em etapas, em diferentes níveis. Ou seja, uma pessoa já começa a ser afetada pela fome quando ela percebe que a quantidade de alimentos disponível não será suficiente para as demandas dela e ela terá então de racionar, de baixar pouco a pouco a qualidade dessa alimentação. Não é que num dia essa pessoa está bem e aí quando o alimento acaba, ela entra num estado de privação total. Até que a reserva alimentar a qual ela tem acesso acabe totalmente, ela já vem lidando com a realidade da fome há um bom tempo. E todas as questões físicas e psicológicas que essa realidade impõe. Então a gente tem esse processo, ansiedade e tensão diante da realidade alimentar, alteração na qualidade alimentar, diminuição na quantidade abaixo do necessário até chegar à privação completa. Quando nós paramos para pensar na quantidade de pessoas que vive sob esse estado de tensão para dar conta da sua própria alimentação e da sua família, a quantidade de pessoas que comem alimentos de má qualidade, porque comida saudável é cara, vemos que a fome
como um fenômeno complexo, afeta muito mais pessoas do que nós normalmente imaginamos. Alimentos ultraprocessados, como salsicha, miojo, salgadinhos, são muito mais baratos que carne, frutas, alimentos saudáveis. Uma pessoa que se alimenta de ultraprocessados, o que é o que ela pode comprar, pode estar ingerindo a mesma quantidade de calorias até, mas não está na mesma situação alimentar de quem não precisa fazer isso. A partir desses estudos, a fome começa a ser medida sob o ponto de vista de segurança ou insegurança alimentar, o que acontece em diferentes níveis de comprometimento sob o índice da escala de segurança alimentar domiciliar criado inicialmente nos Estados Unidos e no qual se baseia a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar, a EBIA. Essa segurança alimentar é definida no Brasil como realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. Quando a gente olha para o cenário nacional, se percebe sim que algumas regiões do Brasil apresentam um percentual maior de pessoas em situação de fome ou risco de fome. Mas, em contrapartida, as regiões consideradas com mais acesso a recursos, por serem também mais populosas, têm uma quantidade muito maior de pessoas nessa situação. E segundo o Inquérito Nacional de Segurança Alimentar, que foi feito no contexto da pandemia do Covid-19, lá em março de 2020, tem crescido assustadoramente, colocando em algumas regiões mais de 50% da população em situação de fome e risco de fome. Nós temos acompanhado pelas mídias o aumento assustador do número de pessoas desempregadas ou em situação de rua agora com a pandemia, mas é crescente o número daqueles que se encontram sob risco de fome. Socialmente falando, nós já não poderíamos ignorar esses indicadores que estão diretamente ligados ao aumento da violência, não só nos grandes centros, mas cada vez mais também em regiões como a da nossa diocese, por exemplo. Mas para além dessa leitura social, que poderia até ser um pouco egoísta, né? Vamos ajudar para baixar os índices de violência, qual deve ser a nossa postura e a nossa busca enquanto cristãos diante de situações tão alarmantes? Como nos diz o nosso saudoso Padre Zezinho, em uma de suas canções, nós somos a igreja do pão repartido e do abraço e da paz. A Eucaristia é o maior presente que Jesus nos deixou como a sua presença perpétua, doada como alimento a cada um de nós. Pão da vida eterna que nutre no caminho da salvação. No entanto, não podemos perder de vista que a Eucaristia, a partir dos exemplos presentes na Sagrada Escritura, sobretudo com Jesus, possui uma dimensão social e fraterna inseparável. Nós que comungamos do seu corpo e sangue, não podemos fechar os nossos olhos para essa onda de miséria crescente. Como nos disse Dom Orlando Brandes, em artigo que ele escreveu, a Eucaristia é também comunhão de bens, partilha, distribuição de renda. As palavras que nos movem são as palavras do Santo Evangelho e não do mote popular, farinha pouca meu pirão primeiro. Nenhum de nós é digno ou merecedor de tamanho dom. A Eucaristia é o alimento que nos transforma naquilo que recebemos unicamente pela graça.
Nós nos tornamos assim um só corpo e sangue com o Senhor. E se nós partilhamos da sua vida, Ele quer também partilhar da nossa. Por isso, o modo como nós vivemos se torna, sim, extensão da celebração da Santa Missa. O Senhor nos eleva a tamanha dignidade para que nós vivamos a partir dessa dignidade. Não podemos permitir que esse mesmo corpo, nas suas diferentes manifestações, seja desrespeitado, agredido ou exposto à fome, à sede, ao frio. Ao olharmos para a caminhada do povo em marcha na história da salvação, veremos que Deus não leva uma salvação a pessoas que ignorem o corpo e suas necessidades básicas. Ao contrário, o Senhor é aquele que tem um olhar de misericórdia e uma ação que visa transformar toda a realidade marcada pelo sofrimento e opressão. Quando ele ouve o clamor do seu povo e suscita Moisés para que o liberte, ele acompanha esse mesmo povo em todo o processo. O povo que é libertado da casa da escravidão não é abandonado no deserto à sua própria sorte. Deus faz chover o maná do céu para dar de comer ao seu povo. O mesmo cuidado e preocupação para com o povo é manifestado muitas vezes. O profeta Elias tem a sua vida cuidada ao ponto de Deus enviar um anjo para o alimentar e que faz dele também o seu anjo para dar de comer para a viúva de Sarepta e seu filho. Como nos diz o Salmo 146, ele é o amparo da viúva e do órfão. Quando nós entramos nos evangelhos, sobretudo, isso intensifica ainda mais. Em Jesus, a preocupação pela salvação das almas não se opõe nem se interpõe à justiça ou o cuidado com a dignidade e com o corpo. As parábolas de Jesus muitas vezes falam acerca dos alimentos ou da relação de comensalidade, ou seja, da partilha da mesa comum. Os próprios discípulos, muitas vezes, por necessidade, avançavam sobre a roça de outras pessoas para apanhar espigas e aplacar a sua fome de peregrinos. Identificando-se com os pobres e sofredores já na encarnação, Jesus estende essa identificação, colocando-se perpetuamente no seu lugar, ao ponto de dizer que quem desse de comer a um desses pequeninos estaria cuidando dele e que essa disposição para o cuidado, para saciar as necessidades dos nossos irmãos e irmãs, seria condição para entrar no reino dos céus. Essa preocupação que passa pela ação também tem de estar presente na vida de oração. Assim, um dos pedidos presentes na oração do Pai Nosso, modelo e referência de toda oração, se detém sobre a necessidade do alimento corporal, que não é implorado só para si, mas para todos. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Outro exemplo muito forte de que essa preocupação era algo importante para Jesus é a parábola do pobre Lázaro, onde o Senhor demonstra misericórdia para com a sua vida vivida em estado de privação. Ele ficava invisível ao rico, enquanto Lázaro, após a morte, recebe as consolações de Deus, o rico vive o abandono ao qual em vida havia condenado o pobre com a sua indiferença. Só essa parábola já seria mais do que suficiente para demonstrar a consciência de justiça social que Jesus possuía e como era determinante para ele que se buscasse os meios necessários para zelar pela dignidade de filhos e filhas de Deus. O pobre, desprezado para Deus, não é invisível. Ele é chamado pelo nome. Ele é acompanhado pelo Senhor, que lamenta profundamente que o egoísmo e o descaso vão matando pouco a pouco as pessoas. Em contrapartida, o rico, ao viver exclusivamente para a satisfação dos seus prazeres pessoais, abre mão da sua própria identidade, deixa de ter um nome, de ser alguém. O egoísmo está presente também em nós,
que caminhamos no nosso processo de conversão e somos chamados a aprender a renunciar a ele e buscar o bem comum. Depois, um dos símbolos bíblicos mais eloquentes sobre o modo como Deus vê as nossas necessidades é a multiplicação dos pães. Jesus se apieda da fome das pessoas. Ele prefigura, sim, a saciedade de fome de um modo muito mais profundo, existencial, que só o Senhor é capaz de saciar. Mas naquele momento, ele se atém ao que é urgente, e a fome é algo que não poderia ser ignorado. Jesus dá de si. Toda a sua vida foi doação de si, mas jamais fechou os olhos às dores e aos sofrimentos das pessoas. O documento final da 40ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil diz assim, abre aspas, a injustiça social assume proporções de ofensa a Deus, que nos criou à sua imagem e semelhança, e se opõe ao mandamento do amor fraterno que Jesus Cristo instituiu como lei da nova e eterna aliança. Fecha aspas. O resgate da dignidade dos pobres não pode limitar-se à assistência emergencial, mas exige a transformação da sociedade e da economia numa nova ordem voltada para o bem comum. Mas, no primeiro momento, temos de nos ocupar do mais premente. O assistencialismo às vezes é necessário, ao menos por um período. Quando alguém tem fome, ela precisa de comida agora. Depois se deve buscar formas de que essa pessoa não precise mais. Quando a nossa atenção e ação se resume a essa assistência, que deixa de ser pontual para ser prática permanente, nós estamos perpetuando as relações de desigualdade. É como quando algo quebra na nossa casa e ao invés de resolver o problema, nós colocamos lá uma fita adesiva. Aquele problema não foi resolvido, ele só foi adiado. E quando ele tiver de ser encarado de fato, provavelmente a situação terá piorado muito. Caridade evangélica, sobre a qual nós falaremos melhor um pouco mais adiante, deve ser o fundamento do nosso agir, para que as pessoas possam se realizar integralmente como seres humanos. Compreendendo que a caridade evangélica é uma exigência que surge como consequência da nossa fé no Cristo e não algo que escolhemos se nos comprometemos ou não, nós somos convidados a ampliar a nossa noção de pecado, que às vezes ainda é tão reduzida. O compêndio de doutrina social da Igreja nos coloca que todo aquele que em seus negócios se der a práticas usurárias e mercantis, que provocam a fome e a morte de seus irmãos, comete indiretamente um homicídio que lhe será imputado. Nós ainda não demos esse passo de perceber a dimensão social do pecado, porque todas as nossas relações estão interligadas à nossa relação conosco, com Deus e com os outros. Quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. É evidente que o reino de Deus é graça, é dom. Sem Deus, ele não poderia se manifestar plenamente entre nós, sobretudo enquanto o modo como nos relacionamos continuar sendo obstáculo ao reino. Para que de fato ele possa acontecer, é necessária uma transformação social profunda que é confiada à humanidade e essa deve ser promovida principalmente por nós cristãos que assumimos o Evangelho como caminho. É evidente que o reino de Deus é graça, é dom. Sem Deus, ele não poderá se manifestar plenamente entre nós, sobretudo enquanto o modo como nós nos relacionamos continuar sendo um obstáculo para o reino. Para que de fato ele possa acontecer, é necessária uma transformação social profunda que é confiada à humanidade. E essa deve ser promovida principalmente por nós cristãos
que assumimos o Evangelho como caminho. Evidente que não é papel da igreja propor sistemas de organização social, como alguns poderiam pensar, mas ela deve oferecer, à luz do mesmo Evangelho, que não é outro senão o próprio Cristo, instrumentos para iluminar o processo de discernimento desse caminho. Porque assim como nós nos devemos deixar ser evangelizados como pessoas, precisamos ser também enquanto sociedades. Caso o Evangelho não penetre de modo profundo na realidade social, é sinal de que ele também ainda não entrou profundamente como deveria nos nossos corações. A ação social da Igreja tem como objetivo primário o anúncio da Boa Nova que nos move a promover a identidade total do ser humano em todas as suas dimensões, tomando como base os grandes valores que somos impelidos a defender com a vida, a verdade, a justiça, o amor e a liberdade. Falando sobre fome e justiça social, vamos dar mais um passo para falar a respeito da busca pela paz, acenando algo sobre a violência. Como nos diz o professor de ética Jaime Paviani, o conceito de violência não é tão fácil de ser compreendido e, por isso, difícil de ser trabalhado. Ele, como o racismo, que veremos adiante, abrange uma dimensão de significados muito ampla. Existe uma dimensão natural da violência como reflexo da nossa agressividade humana. O nosso lado instintivo, como animais que somos, reage quando se sente acuado ou ameaçado. Já a violência, por assim dizer, artificial, é o puro excesso do uso da força em suas variadas manifestações como meio para um fim. A palavra violência vem do latim violare, ou seja, tem a ver com desrespeitar a dignidade e a integridade de si e do outro. Por isso, essa multiplicidade que lhe é própria pode se manifestar também em diferentes classificações. Ela pode ser provocada e gratuita, real e simbólica, sistemática e não sistemática, objetiva e subjetiva, legitimada e ilegitimada, permanente e transitória e por aí vai. E múltipla também na sua forma, agressões físicas, verbais, humilhações, assédio, bullying, até a violência contra a mulher, a criança, pessoas de outra religião, homicídios, crime organizado, guerras, terrorismo, etc. Nos mais variados tempos e lugares, a história humana é marcada pela violência, pela exploração, pelas guerras que com tanto sangue regaram o chão da criação, como Caim, que tira a vida do seu irmão Abel. Guerras originadas do ódio entre as pessoas, famílias, povos, ódio alimentado por uma sensação de posse da verdade que as ideologias deixam, ou mesmo a ganância ilimitada por recursos, nem que para isso se tenha que retirar a vida de alguém. Em âmbito local, muitas vezes a violência é um grande reflexo da desigualdade social e chega para tantos como o último recurso de expressão onde não há espaço para a voz de pessoas ou de minorias. Diante de tanta opressão e silenciamento, eclode a agressividade que é latente no ser humano. O Duquette diz assim: o combate pela paz nunca pode consistir apenas no desarmamento ou na supressão violenta de conflitos. Muitas vezes, a causa da violência é a mentira e ainda mais a injustiça. Estruturas injustas conduzem sempre à exploração e à miséria. Falta de participação e restrição da liberdade manifestam-se em resistência violenta. Depois, nós, enquanto sociedade, corremos sempre um enorme risco de irmos nos insensibilizando diante da violência, cruzando o limite do que tem a ver com a agressividade humana natural. E desse modo, nós vamos
normalizando o anormal e, de repente, os números que um dia nos chocaram já não nos incomodam mais. As estatísticas não são feitas de números, são casos reais que poderiam ter sido o nosso ou de nossos familiares e amigos. Faz parte do processo de organização da sociedade que ao Estado seja concedido um poder para certa violência legítima, ou seja, fazer uso da força com parcimônia para manter a ordem. Mas muitas vezes o próprio Estado perde a noção do uso da força ou simplesmente não tem mais como coibir o poder paralelo que possui maiores recursos e, com isso, até mesmo um poder de dano maior. Só para a gente ter um pouco de noção de como anda a violência no Brasil, a partir de dados concretos, vamos tomar o Atlas da Violência no Brasil de 2021. O Atlas é anualmente produzido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A partir dos dados fornecidos pelo Ministério da Saúde, nós temos que no ano de 2019 houve 45.503 homicídios no Brasil, uma média de quase 22 mortes por 100 mil habitantes. Algo que não pode deixar de ser levado em consideração, por exemplo, é a atual política, que facilita o porte de armas de fogo e munição por parte do governo federal. E ao interferir na quantidade de armas disponíveis, nós influenciamos nos dados, mesmo que essas armas se encontrem legalizadas. Seja pelos crimes ditos passionais, ou seja, no calor do momento, e isso o porte de armas facilita bastante, ou que essas mesmas armas sirvam para nutrir com armamento os traficantes, milicianos, assaltantes, etc., o aumento de armas nas mãos das pessoas representa acréscimo de risco. Existe ainda nesses números uma série de particularidades. Uma delas é que dentro dessas mortes por violência existe a categoria de mortes violentas por causa indeterminada. Significa que esses números contêm suicídios, acidentes e acaba sendo algo que mascara ainda homicídios, porque não se sabe quantos desses poderiam engrossar outros índices. Estima-se que dessa categoria 73% sejam homicídios sem grandes informações. Nós ainda contamos com um modelo policial baseado na repressão e não na prevenção ou mesmo na solução dos casos. Mais uma vez, mecanismos de repressão que afetam muito mais os pobres. Nós experimentamos um crescimento e diversificação da criminalidade, atrelado também ao desenvolvimento do crime organizado a partir do tráfico de drogas, de armas ou mesmo de pessoas. Negócios que geram uma espécie de economia do mal, que não tem fronteiras e que atrai olhares gananciosos de todas as camadas sociais. Nos preocupa enormemente que a violência seja a maior causa de morte entre os jovens. Dos homicídios ocorridos no país, 53% das vítimas eram jovens, entre 15 e 29 anos. Isso dá, nesse ano de 2019, uma média de 64 jovens assassinados por dia. São muitos jovens que jamais irão concluir a sua vida acadêmica, que viram serem abreviados brutalmente os seus sonhos de ter uma família, uma profissão. E desses, 93,9% eram homens. Com relação ao homicídio de mulheres, houve aparentemente decréscimo com relação ao ano anterior. Mas, novamente, as mortes por causa indeterminada podem influenciar bastante, porque nesse dado houve um aumento de 35%, dificultando quantificar o percentual de mortes que pode entrar na categoria de feminicídio, ou seja, mortes onde a condição de ser mulher foi algo preponderante. O índice ficou em 35,5%.
mas o número pode ser bem maior. Isso quer dizer que, numericamente, morrem menos mulheres vítimas por mortes violentas, mas somente elas morrem tantas vezes pelo fato de serem mulheres. Outros números que ainda são relevantes para nós, como o fato de 77% das vítimas de homicídio serem pessoas negras. Comparativamente, a chance de uma pessoa negra ser assassinada é de 2,6, quase 3 vezes a mais do que uma pessoa não negra. Quando olhamos também para a violência contra pessoas LGBTQI+, a violência ganha ainda outras manifestações específicas, além dos que chegam a ser vítimas fatais, ou seja, espancamentos, os chamados estupros corretivos ou mesmo o próprio abandono. Assim nos fala o Papa Francisco: só a conversão do coração pode tornar mais humana a nossa terra cheia de terror e de violência. E isso significa paciência, justiça, prudência, diálogo e integridade, solidariedade com as vítimas, com os pobres e os ainda mais pobres, dedicação sem limites, amor que vai até a morte pelos outros. Se tiverdes compreendido isso profundamente, então, como cristãos comprometidos, podereis transformar o mundo. O mundo não pode continuar como está. Se hoje um cristão passa ao lado da necessidade dos mais pobres, na realidade não é cristão. O que o Papa nos chama é a voltarmos a nossa atenção para a realidade onde estamos inseridos. Diariamente, milhões de pessoas sofrem com os mais variados tipos de violência, tanto em âmbito local ou familiar, como em sentido mais amplo, através das guerras, genocídios e as mais variadas formas de exploração, tráfico humano, prostituição. A dor e o sofrimento humanos são tantas vezes transformadas em negócio. Nós, cristãos, não podemos intervir somente quando algo nos toca diretamente, ferindo nossos direitos pessoais ou daqueles a quem amamos. O compromisso cristão pelo combate a todo tipo de violência ilegítima ou ação que fere os direitos humanos deve abranger a integralidade de todas as pessoas. O indivíduo deve ser respeitado e cuidado de modo especial os mais frágeis, como as crianças, por exemplo, que são os mais atingidos por situações de abuso e exploração. Enquanto não houver luta insistente para se erradicar em toda parte a exclusão e a desigualdade, não poderemos falar de uma verdadeira superação da violência. É evidente que não adianta olhar os números de modo frio e burocrático e imaginar que porque a violência aparece com mais visibilidade nos lugares empobrecidos, que os pobres devam ser mais reprimidos e afastados das camadas altas da sociedade. Não quer dizer que a pobreza seja a única causa da violência. Do contrário, estaríamos justificando até mesmo a preferência que muitas vezes a polícia tem em pensar que ser pobre está ligado diretamente à realidade do crime, como se nunca houvesse uma relação de liberdade e os indivíduos que têm a mesma origem fossem sempre iguais. O caráter de uma pessoa não pode ser medido pela sua condição econômica. Falamos de fenômenos complexos que interligam a desigualdade social e os mais diversos tipos de violência. Cada vez mais as pessoas querem se esconder atrás dos muros dos condomínios nas grandes cidades e não vai demorar para isso ocorrer nas cidades médias e pequenas também, certos de que esse é o caminho possível da resolução da violência. Mas a segurança que os muros trazem é uma ilusão. Faz dos ricos reféns da sua própria riqueza e criam massas mais revoltadas. Agora, os pobres são, sem dúvida, os mais atingidos por roubos, assassinatos, pois estão expostos a diversas realidades que advêm do tráfico de drogas,
principalmente porque a desigualdade social se manifesta também na oferta de serviços básicos, como os que garantem a segurança pública: policiamento, iluminação, escolas, postos de saúde, quadras de esporte ou mesmo a resolução dos crimes que acontecem. O documento Evangelii Gaudium nos diz que, quando a sociedade local, nacional ou mundial abandona na periferia uma parte de si mesma, não há programas políticos, nem forças da ordem ou serviços secretos que possam garantir indefinidamente a tranquilidade. Isso acontece não apenas porque a desigualdade social provoca a reação violenta de quantos são excluídos do sistema, mas porque o sistema social é injusto na sua raiz. Se cada ação tem consequências, um mal embrenhado nas estruturas de uma sociedade contém sempre um potencial de dissolução e de morte. Essa busca por salvaguardar a dignidade de todos e de cada um é o mínimo necessário para colocarmos em prática o mandamento que Jesus nos pede para amarmos ao próximo como a nós mesmos. A igreja deve ser sempre mais uma igreja samaritana, que não escolhe a quem se deve amar ou é digno de ser amado, mas que se aproxima dos que se mostram necessitados do seu amor, amando-os de modo concreto. O próximo pode ser até aquele que pensa e vive de modo diferente de nós, seja no sentido social, político e até mesmo religioso. A injustiça e a violência se constituem para nós em pecados graves, os quais temos o dever de combater e denunciar, pois elas afetam o corpo místico de Cristo, que tem seus direitos atacados e ignorados. A igreja, como samaritana, precisa estar, sobretudo, ao lado dos mais frágeis e indefesos, sobretudo dos pobres, que são os que mais sofrem com a chaga da violência. Parece até meio fora de tempo para algumas pessoas, mas infelizmente ainda enfrentamos uma violência que não se mostra com tanta facilidade, que é a violência do trabalho escravo, sobretudo o trabalho infantil. Elas tentam aliviar essa preocupação porque ajudaram suas famílias na lida do dia a dia quando eram crianças. Mas não podemos perder de vista que é totalmente diferente trabalhar na sua própria casa ou negócio e a realidade de tantas crianças pelo mundo, inclusive em nosso país, que sofrem, como boias frias, carvoeiros, operários de fábricas clandestinas. Essa é uma violência física, com toda certeza, pois força corpos ainda em formação a uma intensidade à qual são submetidos, mas é ainda uma violência moral, pois essas crianças têm suas infâncias roubadas, deixando de brincar, de se desenvolverem ainda intelectual e moralmente, ou seja, não sendo mais crianças. Uma grande armadilha é a ilusão de que a própria violência seja um meio para combater a si mesma, tomando como base a fé em Cristo e todo o legado que Ele deixou à Igreja. Nós afirmamos com veemência que a violência é sempre um mal e fere a dignidade, a vida e a liberdade do ser humano. Isso vem ao encontro de um outro tipo de violência que marca de modo bastante acentuado o tempo em que vivemos, o terrorismo. Algo extremamente brutal contra um povo, um país ou uma cultura, e que muitas vezes vem disfarçado como um ato de protesto ou reivindicação por aquilo que se interpreta como injustiça. Esses grupos maculam até a imagem de Deus, que é essencialmente amor, afirmando que seus atos são manifestação da vontade divina. O terrorismo na prática é como a guerra que não se luta às claras. Se a guerra para nós é o extremo máximo da violência, o terrorismo é um dos tipos mais cruéis de guerra, onde os alvos não são exércitos ou organizações militares que podem revidar,
mas civis, gente normal, que está vivendo o cotidiano de sua existência e que, de repente, tem suas vidas ceifadas sem nem saber ao menos o porquê ou ter a chance de se defender. Se pessoalmente já é difícil a gente lidar com as ofensas recebidas, que dirá um povo que deve viver sem remoer as consequências de conflitos ou mesmo estender a violência num ciclo sem fim de retaliações. Essa marca não pode simplesmente ser esquecida de uma hora para outra, mas pode servir como alerta de um passado que precisa ser cuidado para não se repetir. É claro que é um processo longo e doloroso, como muitas vezes o caminho do perdão é quando a agressão é demasiado violenta. Falar da violência, nas suas diversas manifestações, nos leva necessariamente a refletir acerca do crescente aumento da presença de armamentos, dada a sensação de insegurança que as pessoas têm. O medo de que a polícia não seja mais capaz de oferecer a defesa necessária, esse que é em parte alimentado por uma mídia que privilegia comunicar mortes, acidentes e reforça a ideia de que só se resolverá essa situação aumentando o acesso às armas de fogo, como se armar-se fosse o único ou o mais eficiente meio de frear o caminho em que estamos, nos defendendo de suas consequências. O nosso olhar deve ser um olhar profundo. A posse de armas para pessoas comuns, na verdade, aumenta e muito o risco de agravar o que já é grave. Essas são armas que serão utilizadas eventualmente em situações limites, ou seja, por pessoas que não estão habituadas ao seu manuseio em momentos de estresse intenso e que podem, não raras vezes, acabar suscitando o efeito reverso, ser justamente a posse de uma arma que torne alguém uma vítima fatal de situações de violência que provavelmente não culminariam em morte. Existem alguns estudos, por exemplo, onde se percebe que o simples acesso à arma tornou o índice dos crimes passionais maior. A arma se mostra como uma alternativa tentadora para resolver até mesmo pequenas desavenças que seriam solucionadas de outro modo. Brigas de bar, conflitos entre vizinhos, ou mesmo em família podem ter finais trágicos porque alguém possui acesso à arma. É claro que a arma não obriga ninguém a matar, nem mesmo a disparar, mas ela aparece muitas vezes como a tentação de resolução definitiva, ou mesmo dá uma sensação de onipotência para aquele que a possui. Mesmo a arma em si, não tendo a capacidade de sozinha realizar um ato, ela modifica e muito a natureza da violência. E por isso, a presença delas pode ser responsável pelo aumento da letalidade das agressões. Essa distinção entre armas e pessoas, feita principalmente pela própria indústria armamentista, pode levar à dedução que, como quem mata são as pessoas e não as armas, quando essas estão nas mãos de pessoas de bem, não oferecem risco, diferentemente do que ocorre quando estão nas mãos dos bandidos. Contudo, todo objeto é feito com uma finalidade. A finalidade de uma arma não é proteger. Isso é um conceito muito subjetivo para uma função de objeto. A função da arma é disparar e ela cumpre muito bem a sua função. No entanto, nem sempre do modo como se esperava. Da mesma maneira que elas sozinhas não matam, elas também não protegem sozinhas. Acontece que na tentativa de proteger, é frequente que elas se tornem instrumentos de morte. No caso de um assalto, por exemplo, o fator surpresa está sempre presente, não dando a mínima chance de a pessoa poder se defender. E o assaltante, percebendo que a pessoa está armada, ou seja,
que oferece risco para ele, o que poderia ser só um assalto acaba terminando em tragédias irremediáveis. Essa ideia de que o mocinho sempre se safa ileso é um pensamento construído pela indústria cinematográfica. Mesmo quando a pessoa em si tem algum tipo de treinamento, pois as condições de perigo real são muito diferentes do que se pretende desenvolver num clube, por exemplo. Junto a isso, acontece por vezes que essas armas nas mãos de civis agravem as situações de morte por disparo acidental, seja como o próprio dono da arma, que mais uma vez não tem tanta prática assim, ou crianças que a disparam por descuido, ou mesmo podem se tornar a facilitação de um suicídio, por exemplo, que, tendo sido cometido com arma de fogo, raramente dá à pessoa a possibilidade de ser socorrida. E não podemos deixar ainda de mencionar, por exemplo, que também essas armas acabam aumentando o poder do crime organizado, uma vez que elas se tornam objeto de furto, ou seja, algo lícito que irá alimentar o ilícito. Existem estudos que indicam que famílias que tenham uma arma em casa possuem 4 vezes mais risco de que essa arma acabe sendo disparada de forma não intencional do que intencional. 11 vezes mais risco de suicídio do que um instrumento de defesa. E é 18 vezes mais provável que ela seja disparada contra um dos próprios membros em casa, ao invés de um invasor. Infelizmente, quando falamos da necessidade do desarmamento, nós sabemos que a defesa da comercialização das armas de fogo e munição é muito mais uma questão política, cheia de conflitos de interesses. As pessoas acabam acreditando em discursos sobre a liberdade de autodefesa que ignoram as estatísticas e dados concretos, sem saber que esses políticos, que se pensam ser grandes defensores dos direitos dos cidadãos de bem, na verdade estão ligados à gigantesca indústria armamentista que movimenta bilhões anualmente. Somado a isso, esses mesmos discursos não permitem aos cidadãos entenderem que se está querendo terceirizar para a população um dever que, na verdade, pertence ao Estado. É obrigação do Estado manter a paz e a ordem e não incentivar que as pessoas transformem as cidades num filme de bang-bang. É verdade que nem sempre as religiões desempenharam um papel benéfico em toda essa realidade ligada ao mundo da violência. Ao contrário, ainda hoje, como sempre fizeram, muitas vezes também são as pessoas religiosas que reforçam e estimulam mais ainda os conflitos, porque dão a eles propósitos de fé. A religião pode usar seus ritos e símbolos que devem tocar os aspectos elevados do ser humano para aguçar seus instintos primitivos. Por conta disso, se cria a imagem de um Deus guerreiro que garante a vitória. Quando olhamos as nossas tradições e vemos pensamentos semelhantes, podemos constatar, como ressalta a professora Maria Clara Bigerman, que nunca é Deus que leva pessoas para a guerra. São pessoas que criam suas contendas e levam a sua fé para dentro dos campos de batalha, movidos por ideias mesquinhas que não condizem com o que mais adiante nos seria plenamente revelado em Jesus Cristo. Nós cremos num Deus que é essencialmente amor, e o amor não mata jamais, ele não destrói, correndo o risco de contrariar a si mesmo. O amor, diante da violência, só sofre, morre ou resiste. Cada ataque à justiça é um ataque ao próprio amor. Quando há um oprimido sofrendo, Deus é aquele que sofre junto, permanece ao lado sempre do mais fraco. Não para fazer revidar, mas para cuidar, fortalecer,
consolar. O Deus que nos foi apresentado por Jesus Cristo não é o Deus guerreiro e vingativo, é justamente o Deus que é amor e misericórdia infinitos. Desse modo, Ele não deseja outra coisa senão a paz. No entanto, não será de forma violenta e brutal que ela virá. O Senhor Todo-Poderoso poderia ter se apresentado a nós em toda a sua glória e nos ter imposto uma dada compreensão de salvação, forçando a amá-lo sob todo tipo de ameaça. Mas o nosso Deus, ao contrário, se desarmou da sua divindade e se recobriu da fragilidade da nossa humanidade. Veio a nós totalmente indefeso. Ofereceu uma aliança quando nós é quem precisamos dele, não ele de nós. Tão indefeso que ele se tornou, que foi vítima da nossa violência. Ele foi levado à morte de cruz. Esse Deus desarmado destruiu todas as ilusões que a humanidade poderia nutrir sobre ele. Desmascarou um dos pecados mais vis e cruéis dos quais somos capazes, o de moldar Deus à imagem e semelhança de nossas piores disposições e instrumentalizar a fé para legitimar a prática do mal. A onipotência de Deus não se manifestou no dilúvio. A onipotência de Deus se manifestou sobretudo na cruz. Na medida em que compreendemos Deus sendo amor e não violência, não podemos mais nutrir as ilusões anteriores, acreditando que se é possível dar testemunho de outro modo que não seja também através de escolhas firmes e decididas pela não violência e pelo desarmamento. O contrário da fé no Deus que nos foi revelado pelo Cristo não é a desesperança pura e declarada, mas é a que se manifesta através da violência e do desamor. É afirmar que ou ele não existe e por isso tudo é permitido, ou que ele não se importa ou ainda aprova as nossas atitudes. Seguindo seu exemplo, a nossa conduta tem de ser a de nos desarmarmos, como ele se desarma, e buscarmos o amor com uma compreensão mais profunda de justiça, porque é assim que ele nos justifica, nos amando até o fim e não nos punindo, nos exterminando. Aquilo que está por detrás do mandamento de não matar é algo extremamente grandioso, que é o cuidado da vida, que é sagrada, toda ela. A vida do outro, seja esse quem for, não pode ser desacralizada ao ponto de se tornar legítima a sua agressão. Deus é aquele que cria, que mantém e renova a vida. Como seus filhos e filhas amados, é nosso dever também cuidar e preservar a vida. A professora Maria Clara ainda nos diz que o caminho do Evangelho de Jesus Cristo, que radicaliza e leva às últimas consequências as exigências éticas e espirituais do mandamento não matarás, permanece sendo, em última análise, o melhor e mais real caminho para que a vida própria e a do outro não sejam condenadas a perecer, mas sim a florescer, a crescer e a chegar à plenitude de suas potencialidades. Bom, por hoje ficamos por aqui. Nos encontramos na nossa próxima aula. Paz e bem.